Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu estou bem também. Vamos para mais uma aulinha? Tá? Lembrando, pessoal, antes de iniciarmos nossa aula, que vocês têm tarefa para entregar, tá? Então eu conto com o compromisso de vocês de entregar as tarefas. Sei que não está fácil para ninguém, mas pessoal, vamos vencer tudo isso juntos, tá bom? Estou aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. E a nossa aula de hoje, ela é sobre globalização no agronegócio. Então, nós já falamos o que é o agronegócio, tá, pessoal? A nossa aula, inclusive a nossa primeira aula, tá? Então, nós falamos que agronegócio é tudo que envolve uma produção agrícola, seja antes, durante ou depois da produção. Antes da porteira, tudo que eu preciso para produzir algo, né? Dentro da propriedade, dentro da porteira, a produção em si e depois da porteira, tá? Então, nós vamos falar basicamente nisso, sobre a cadeia produtiva e a globalização do agronegócio. Então, se a gente for para pensar, como que era lá no tempo da avó de vocês, né? A nossa aula sobre ontem, a gente já falou sobre isso, porque nós falamos sobre ruralidade, como que era visto o produtor rural há tempos atrás. E como que era a produção agrícola? Meu pai, ele conta, pessoal, que eles, plantavam milho lá na época, e aí esse milho, quando era para colher, tem algumas coisas que eu lembro ainda, assim, mas assim, era para colher, tinha que aquele puxirão de gente, aquele monte de gente, colhia o milho, né? Só plantava ali para o próprio consumo, que a gente chama de agricultura de subsistência, somente para o próprio consumo, aquele milho, para tratar das criação. E aí eles plantavam aquele milho, chegava a época de colher, eles vinham ali os vizinhos e colhiam, aí tinha aquele um vizinho um pouquinho melhor de poder ali, de aquisição, tinha uma máquina para moer o milho, aí se juntava todo mundo, moía todo aquele milho ali, ensacava e guardava nos paiós, né, nas tulhas, tá? E era somente para o consumo. Hoje, como que é um produtor rural, né? Se ele vai plantar um milho, o que acontece com esse milho? Ele usa somente na propriedade dele? Né? Uma soja, pessoal, a gente ouve falar assim, exportação, foi para o Porto de Paranaguá, não só soja. Lembra que lá no vídeo do agronegócio a professora comentou que nós somos o maior produtor de suco de laranja, nós somos o maior produtor de café, nós somos o segundo maior produtor de soja do mundo, nós somos o terceiro maior exportador de papel e celulose. Então, exportador é que significa que a gente manda para fora, para outros países. Então, olha que bacana, quanta coisa mudou. Hoje, tudo que a gente produz, né, não fica necessariamente aqui no Brasil, né? Pode ir para outros lugares. Então, o que mudou, pessoal? Então, hoje, nós temos a questão social do que mudou, né? Como assim? A mentalidade das pessoas estão mais abertas, as pessoas têm mais conhecimento. Nós temos a questão econômica. Hoje em dia é mais fácil de conseguir um financiamento rural. Às vezes eu não tenho o valor ali para investir, mas eu posso financiar uma máquina em 10 anos, então isso tornou mais fácil. Eu posso financiar uma benfeitoria na minha propriedade. Eu posso financiar ali a compra de sementes, insumos para produzir na minha propriedade. Então isso facilita muito esses financiamentos, tá? Enfim, pessoal, a comunicação hoje é fácil. Há alguns anos atrás, eu lembro que eu era ainda pequena, para ligar tinha que entrar numa cabine telefônica. Hoje em dia, com o celular, você consegue falar rapidamente, tranquilamente com pessoas de outros países, e-mail. Enfim, a tecnologia ajudou muito, né? A gente conseguia ficar mais perto das pessoas. Quando eu fui conhecer no município de Arapoti o museu dos holandeses, da colônia holandesa, eu lembro que um dos holandeses, ele comentou comigo que quando eles eram para Arapoti não tinha asfalto, então assim, ir para Ponta Grossa, nossa, era uma viagem gigantesca, porque não tinha asfalto, daí quando chovia encalhava, né, produzia ali as batatas doces na época, o leite, não conseguia levar para outra cidade. Hoje não, olha a professora aqui, às vezes ando 150 km para trabalhar, vou de manhã e volto de tarde, porque hoje a maioria dos lugares tem asfalto, tá? Então os carros hoje eles são melhores para você viajar, né? Olha que bacana a questão aí aqui na região nós temos em Castro ali, calcário, então vem o pessoal lá do Paraguai comprar calcário ali em Castro para levar para lá para o Paraguai. Então assim, mudou muito isso, né? Tudo se tornou mais fácil
para as coisas circularem, tanto dentro do estado, dentro do país, né, e dentro do mundo. Então, hoje é mais fácil. Então, se eu quero vender minha soja lá para os Estados Unidos, eu consigo facilmente, ou para a China, enfim, né, eu consigo facilmente comunicar com eles, né, vender esse produto e transportar esse produto até eles, fazer com que esse produto chegue até eles. Então, isso, né, é globalização que mudou, tá, pessoal? E aí, pessoal, nós falamos lá em gestão rural que nós temos que ter, dentro da gestão rural, eu tenho que ter um planejamento na minha propriedade. Como assim um planejamento? Qual que é o objetivo da minha propriedade? Tá? O que eu quero produzir nessa propriedade? Dentro disso que eu quero produzir nessa propriedade, hoje eu tenho que pensar em padrão de qualidade. Por exemplo, se eu vou vender uma soja, não é qualquer soja que eles aceitam para me vender lá para os Estados Unidos, enfim, para a China. Eles têm um padrão específico que eles querem comprar. Então, eles têm as pessoas que trabalham nesses padrões de qualidade que eles vêm aqui e verificam. É do padrão que eu quero, eu compro, né? Um outro exemplo que tem, pessoal, de padrão. Por exemplo, a Cargill, ela fabrica óleo. E aí, ela compra a soja, por exemplo, das cooperativas. Cocari, em Ortigueira, Capal, em Araputi. E aí, ela tem o padrão certo. Quando vai carregar o caminhão, né, de soja ali das cooperativas para enviar lá para a Cargill, tem um cara que ele vem, né, um laboratório de análise de semente que vem até o local verificar a semente que está enviando. Se essa semente é no padrão que ele quer, que a Cargill quer. Por quê? Se não for no padrão que a Cargill quer, já nem sai o caminhão dali. Porque você imagina sair o caminhão dali, chegar lá onde é a fábrica da Cargill, chegar lá, não é essa semente, eu não quero esse padrão de qualidade, voltar. Então, isso acontece também para exportação. Digamos que lá, a China, ela quer comprar uma semente de soja. Ela vai falar, eu quero padrão tal. Então, tem que ser esse padrão, tá? Então, isso seriam os padrões de qualidade, tá bom? Então, desse modo, eu, enquanto produtor rural, eu sei que eu tenho que ter um padrão, tá? Então, eu tenho que analisar e otimizar os fluxos operacionais. O que seria isso, analisar e otimizar os fluxos? Verificar se realmente compensa eu produzir ou não, tá? Eliminar qualquer atividade que não agregue valor dentro da minha propriedade. Por exemplo, eu tenho umas galinhas lá e não serve nem para me comer. Cara, ela tá tomando tempo, tá comendo, né? Ali você tá gastando com elas e ela não dá nem para você, não dá nem um ovinho para você. Então, elimina essa atividade porque ela não agrega valor nenhum. Reduzir custos, pessoal. Digamos que eu tenho lá uma máquina velha, só dá problema, um trator velho que só quebra o tempo todo. Eu tenho que ficar parando, eu tenho que ficar arrumando, indo para manutenção, me estressando. Às vezes compensa o quê, pessoal? Eu financiar algo e comprar um trator novo do que ficar com esse trator que só me dá problema, tá? Outra questão, pessoal, é analisar, por exemplo, a alimentação de uma vaca. Vou tratar 100% com ração? Não. Eu tenho outros itens que também vai dar proteína para minha vaca que não precisa necessariamente ser a ração somente. Eu posso complementar a alimentação dela com outros produtos mais baratos que também vai, né, fornecer proteína para minha vaca, tá? Então, um exemplo de reduzir custos. Reduzir prazo de entrega. Digamos que eu trabalho com avicultura e tenho lá, né, a granja de frangos. Antigamente, um frango era 60 dias para ele chegar a ficar no ponto de abate. Por que eu vou continuar trabalhando com 60 dias, sendo que eu posso entregar um frango, né, para abate em 40 dias? Eu vou ganhar 20 dias em cima disso? Então, vou seguir as regras, as normas, para que eu consiga chegar antes nesse ponto de abate desse frango, tá? Enfim, e para tudo isso, para eu conseguir chegar nisso, pessoal, eu preciso de conhecimento, de informação, tá? Para que eu consiga produzir produto de qualidade. Por quê? Se eu não conseguir produzir um produto de qualidade, eu não vou conseguir comercializar esse meu produto. Então, não adianta nada eu planejar, produzir um produto dentro da minha propriedade, colocar lá no meu planejamento, tá lindo, maravilhoso, mas esse produto não tem qualidade, né? Então, não vai ter venda. Então, por isso eu tenho que pensar muito bem e estudar todo o mercado, tá, pessoal? Hoje, se a gente for pensar, né, nós temos também várias empresas que trabalham com ISO. O que é o ISO? É uma certificação, tá?
uma organização internacional de normalização técnica. Um exemplo, hoje o leite, pessoal, para ser um produtor de leite, ele tem lá na propriedade, ele tem que seguir uma normativa, né? A normativa 7677 do Ministério de Agricultura e Pecuária, criar essa normativa, onde tem essas regras de como tem que ser uma propriedade de leite. Porque chegar um fiscal e não está seguindo a regra, eles podem recusar esse leite para ir para comercialização, tá? Quando a gente for trabalhar a questão de leite, a professora vai explicar mais lá. Por exemplo, antibiótico. Se eu tô dando antibiótico numa vaca, eu não posso tirar esse leite com antibiótico e ir lá para a cooperativa e daí ela vai vazar esse leite e não vai ter qualidade, tá? Então, não posso. Então, hoje as empresas, elas trabalham com isso, tá? Enfim, pessoal, com relação a isso, nós precisamos o que então, né? O professor falou de globalizações e cadeias produtivas. Para que eu consiga atingir esse padrão de qualidade, preciso ter uma organização dentro da cadeia produtiva. Eu saber que se eu vou produzir um produto, aonde que eu vou comprar aquilo que eu preciso para produzir aquele produto e depois de pronto aquele produto para onde eu vou comercializar e qual é o fim dele. Eu preciso conhecer essa cadeia para eu saber se realmente fecha o ciclo ou não. Porque se às vezes não fechar o ciclo, eu não tenho por que eu produzir, tá? Então não adianta nada eu produzir, não ter para quem vender depois, entenderam? Então por isso eu preciso conhecer a cadeia produtiva, tá? De qualquer produto que eu vá produzir dentro da minha propriedade. Então lembra lá, planejamento, eu vou ter um objetivo na minha propriedade. Dentro desse objetivo eu preciso conhecer a cadeia produtiva do meu produto que eu estou produzindo ali, tá? Então o que é uma cadeia produtiva? Ela é definida como um conjunto de elementos, empresas ou sistema que interagem no processo produtivo para a oferta de produtos ou serviços ao mercado consumidor. Como assim, professor? Então vamos lá. Dentro de uma cadeia produtiva, aqui então eu tenho uma cadeia produtiva. Dentro de uma cadeia produtiva, pessoal, eu sempre vou ter o fornecedor de insumos. O que são os fornecedores de insumos? São aquelas empresas que ofertam produtos para eu produzir algo dentro da minha propriedade, antes da porteira, lembra? Sementes, calcários, adubos, herbicidas, fungicidas, máquinas. Então, são o que, pessoal? Aquelas agropecuárias, por exemplo. Então, uma agropecuária não é uma fornecedora de insumo, porque ela fornece para mim tudo que eu preciso para produzir dentro da minha propriedade. Beleza? Então, fornecedor de insumo oferta para quem? Para o agricultor. Quem que é o agricultor? Né? A peça-chave fundamental para uma cadeia produtiva. Porque não adianta nada eu ter insumos, mas eu não ter o produtor que vai produzir, tá? Então, o produtor, o que que ele é, pessoal? É aquele que produz, que age dentro da propriedade, né? Junto com o uso da terra para produzir algo, alguma matéria-prima. Então, ele vai pegar os produtos fornecidos pelos fornecedores e vai produzir lá dentro da sua propriedade, dentro da porteira. E aí, depois do produtor, o que que vem, pessoal? Depois da porteira, que são quem que estão depois da porteira? São os processadores, os comercializantes, tá? E o mercado consumidor, que volta a ser nós. Então, o que que é um processador, pessoal? Então, depois que eu produzir meu produto, ele vai para um processador. O que que são os processadores? São aquelas agroindústrias. Por que agroindústria? Porque industrializa produtos na agricultura, tá? Então, elas vão fazer o quê? Vão pré-beneficiar, vão limpar, vão secar, vão armazenar aquele produto que eu, produzi, tá? Aquele produto natural, vai vir aqui, ele vai sofrer uma transformação, tá? Nesses processadores, ele vai processar, vai transformar em algum outro produto, para daí ele ir para o comerciante, tá, pessoal? Um exemplo, produzir aqui o tomate, ele vai vir aqui para os processadores e virar extrato de tomate, ketchup, né? Para depois vir aqui para os comerciantes. Eu vendi a soja, o que vai acontecer com essa soja? Ela vai aqui para os processadores, vai ser transformado, né? Essa soja vai ser aqui beneficiada e depois comercializada para uma indústria. Essa indústria vai transformar óleo de soja, leite de soja, ração, tá? Então, aqui estão os processadores. E aí, depois, os comerciantes, tá, pessoal? Então, os processadores vendem para os comerciantes os produtos. O comerciante, nós temos um comerciante atacado e varejo. Atacado, aqueles comerciantes que vendem em grande quantidade. Varejo, aqueles que vendem em pequena quantidade. Então, atacado vende de caixas fechadas, enfim.
e ali o varejo ele vende pro pequeno ali para nós, né? Que compramos ali, vou lá e compro um saco de açúcar, né? O atacado não, o atacado vende fardos de açúcar, tá? E aí os comerciantes, eles vendem para o mercado consumidor. Extremamente importante também, porque se eu não tiver pessoas que consumam esse produto, não tenho por que eu produzir, tá? Nem matéria-prima e nem industrializar. Então, é extremamente importante aqui o mercado consumidor, tá? Então, que é o ponto final da nossa comercialização, constituído por nós que somos os consumidores. Tranquilo, pessoal? Entendeu? Então, o que é uma cadeia produtiva, tá? Então, uma cadeia produtiva é tudo aquilo que gera, né, algo para que aconteça a produção. Então, fornecedores de insumos, os fornecedores de insumos vendem para os produtores, que vende para os processadores, e aí os processadores vendem para o comércio atacado, que vende para o varejo, e aí chega até nós, os clientes final. Tranquilo? Entenderam? Então, qualquer produto que eu vá produzir dentro da minha propriedade, eu preciso conhecer a cadeia produtiva para saber se aonde eu estou localizado vai ter, né, fornecedores de insumo e vai ter para onde eu vender depois escoar esse meu produto. Tranquilo? Nossa atividade de hoje é bem facinho, pessoal. Vou descrever lá no grupo a nossa atividade, tá bom? Bem light de novo. Semana que vem voltamos aí com aula um pouquinho mais puxadinha aí para vocês, tá bom? E não esqueçam de entregar as tarefas, tá? Beijo, uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço aí bem apertado, tá bom? Precisando, a professora vai estar aqui sempre à disposição. Beijo, beijo.